Em dezembro do ano passado, a Venezuela foi suspensa do Mercosul. E isso aconteceu 4 anos depois de se estabelecer como país integrante. Durante este tempo, teria de seguir uma série de normas para permanecer no bloco. Mas os fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, não viram progresso nessa empreitada e decidiram pela suspensão dos venezuelanos. Isso azedou a relação da Venezuela com os vizinhos. E este é o assunto de hoje do Direito Sem Fronteiras. 2 semanas depois da suspensão da Venezuela, houve uma reunião de ministros das relações exteriores dos países do Mercosul em Buenos Aires. A chanceler venezuelana não foi convidada, mas compareceu à reunião. A TV Brasil fez uma reportagem na época. É o que vamos ver agora. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai vetaram a participação da Venezuela nas reuniões do Mercosul até o país cumprir os compromissos assumidos há 4 anos, quando aderiu ao mercado comum, entre eles cerca de 200 normas de integração. Mesmo sem ter sido convidada, a chanceler venezuelana Delcy Rodrigues viajou a Buenos Aires. Se fecham a porta, entraremos pela janela, disse. Terminada a entrevista, ela cruzou a rua para entrar no edifício, acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores da Bolívia, país que é membro associado do Mercosul. Mas ao chegar lá, Delcy Rodrigues encontrou a sala de reuniões vazia, como aparece na foto que ela postou nas redes sociais. Os ministros tinham saído para almoçar. Eles fugiram, não querem um diálogo, apenas a intolerância e o ódio, disse. A chanceler argentina, Susana Malcorra, disse que Delcy tinha sido avisada de que não poderia participar da reunião. Mas como a Venezuela não aceita a suspensão, o Mercosul ativou o mecanismo de solução de controvérsias. O caso vai ser discutido pelos 5 países até que as diferenças sejam resolvidas. A Argentina assumiu a presidência rotativa do Mercosul, cargo que exercerá durante os próximos 6 meses. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o Direito Sem Fronteiras recebe o professor de Direito Internacional, Diego Pereira Machado. E também recebemos a doutora em Ciências Sociais, Elisa Ribeiro Pinchemel. Eu agradeço a ambos pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça, aqui no Supremo Tribunal Federal, para falar a respeito deste tema que mexe com uma série de situações do ponto de vista econômico e das relações diplomáticas entre os países do bloco. O site oficial do Mercosul diz o seguinte, que todos os países da América do Sul integram o bloco como Estado parte ou então como Estado associado e colocam a Venezuela como Estado parte ao lado de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países fundadores. Afinal, qual é a situação da Venezuela hoje no Mercosul? O processo de recepção e aceitação da Venezuela foi um processo muito polêmico e, na minha concepção, violou muitos preceitos, normas internacionais. Hoje, a situação da Venezuela ela é um Estado membro, um Estado pleno, ao lado do Brasil, da Argentina, Paraguai e Uruguai. Todavia, em dezembro, ocorreu uma sanção que até a própria doutrina e os representantes dos países têm dificuldade em classificar essa sanção. Recentemente, a chanceler da Argentina disse que não era uma suspensão, mas uma cessação de exercício. Então, hoje a Venezuela pode ser classificada como um país, Estado-membro, só que está temporariamente, de forma indefinida, afastada da participação no bloco Mercosul. Alguns chamam de suspensão, e na minha concepção é uma suspensão, mas esse precedente é mais um precedente perigoso que estraga um pouquinho a história do Mercosul. Nós temos aí 3 precedentes perigosos da história recente do Mercosul. A suspensão do Paraguai, que foi bastante questionável, a consequente inserção da Venezuela em decorrência da suspensão do Paraguai e agora a suspensão da Venezuela. Ingressou e pouco tempo depois já foi afastada do bloco. São precedentes perigosos que geram uma instabilidade política e jurídica a um bloco que já estava instável, né? Um perdão da redundância, mas é mais instabilidade dentro de um bloco que tem uma forte carga de instabilidade política e jurídica. Uma instabilidade política e jurídica que sempre foi a marca desde a criação do bloco. Esses precedentes e essa situação atual levam a essa perspectiva como citada pelo professor? Sim, com certeza. A questão da Venezuela, bem como a questão do Paraguai, levaram a estabilidade não só política entre os membros, mas das relações exteriores como um todo na região.
Nós temos que, como vimos no vídeo, a chanceler Delcy Rodrigues, acompanhada do chanceler da Bolívia, que também se encontra em processo de adesão como membro pleno, foram repelidos da reunião em que o Mercosul se encontrava. Eu acredito que essa situação, ela cria, como falou o doutor Rodrigo, um precedente muito perigoso. Em especial, eu acredito, pela forma como a Venezuela ela foi integrada ao bloco. Porque quando, em 2012, o Paraguai ele foi suspenso, muitas regras de direito internacional elas não foram obedecidas. Nós temos que essa suspensão e a entrada decorrente da Venezuela na reunião seguinte, ela não seguiu a regra do Protocolo de Ouro Preto e do Tratado de Assunção. Então, nós criamos aí um precedente complicado. Da mesma forma, a Bolívia entrou como estado de adesão e, a partir daí, fizeram uma forma completamente diferente da Venezuela. Se esperou, depois do ingresso do Paraguai, a chancela do governo paraguaio para a entrada da Bolívia. Então, eu acredito que nós temos aí 2 pesos, 2 medidas quando se trata dos 2 países. E isso é sempre muito perigoso. Nós temos que Brasil e Argentina, como principais membros do bloco, por serem as maiores economias do bloco, lideram esse processo, mas nós não podemos deixar com que isso ocorra. Nós temos que pensar na segurança jurídica dos membros do bloco em primeira mão, antes de pensarmos em suspender ou criar alguma questão política, algum acirramento das relações entre os membros dos países. Bom, nós temos controvérsias, portanto, em relação a essa questão, essa crise, porque passamos agora em relação ao Mercosul. E na reportagem foi dito que o Mercosul ativou o mecanismo de solução de controvérsias. Como é que funciona isso na prática? Na verdade, eu acho até que a normativa sobre solução de controvérsias do Mercosul é um dos poucos pontos positivos do Mercosul dos últimos anos. Realmente o Mercosul desenvolveu, não em nível que se aproxime da União Europeia, mas conseguiu desenvolver nos últimos anos, principalmente por causa do Protocolo de Olivos de 2002, um sistema de solução de controvérsia mais robustecido, mais forte, principalmente com a criação do TPR, Tribunal Permanente de Revisão. Antes nós tínhamos o Protocolo de Brasília, que se baseava quase que exclusivamente na arbitragem. Em 2002, nós temos o Protocolo de Olivos, que mantém a arbitragem, as negociações preliminares, a arbitragem, mas cria o TPR, o Tribunal Permanente de Revisão. O Mercosul é um órgão instável, não só politicamente, mas os seus órgãos não estão definitivamente institucionalizados. Para alguns professores, defendia-se que o Mercosul não era nem organização internacional, porque não tinha órgão permanente. Hoje nós temos a Secretaria e nós temos esse importante tribunal, que é o Tribunal Permanente de Revisão. Então, isso foi criado pelo Protocolo de Olivos, é uma importante instância de solução de controvérsias. Foi um passo muito importante que o Mercosul deu nos últimos anos para fortificar a sua pirâmide normativa, para fortificar o seu direito da integração. O Mercosul ainda tem a União Europeia como espelho. Claro que é um modelo de integração que está muito acima do nosso. Mas essa solução de controvérsias que se está recorrendo agora, ela é, de certa forma, eficiente, ou ela, pelo menos ela pretende ser eficiente, e é uma das características positivas, na minha concepção, do Mercosul dos últimos anos. Eu vou fazer uma pergunta para a professora Elisa sobre o mesmo tema, fique à vontade para complementar também, que é a seguinte: do que é que se trata especificamente uma controvérsia envolvendo países do Mercosul? Apenas comércio, direito de fronteiras, que rol de assuntos podem ser tratados para serem solucionados nessa discussão diplomática e jurídica? Bom, o sistema de controvérsias do Mercosul, como o professor Diego disse, ele foi criado pelo Protocolo de Brasília, depois ele foi revisado pelo Protocolo de Olivos. A questão que se pode ser analisada dentro do sistema de controvérsias é qualquer tema relacionado à integração do Mercosul. E nós entramos aí não só temas econômicos, comerciais, livre circulação de pessoas, de bens, mas também nós temos questões democráticas, questões de direitos humanos,
porque o Mercosul ele abarca muito mais temas do que simplesmente o comércio na região. Esses temas eles foram crescendo com o passar dos anos, de 1991, quando o Mercosul foi criado, até os dias de hoje. E nós temos que esse sistema de solução de controvérsias, ele passa por várias etapas. A primeira etapa, que é a que se encontra agora, a Venezuela com os demais membros do Mercosul, é o diálogo entre os membros. Eles buscam, a partir de um diálogo entre os Estados-partes do Mercosul, trazer uma solução para o que ocorreu. Se não é possível, eles podem buscar outras vias, como é a via do Tribunal Permanente de Revisão, ou então de um painel arbitral anterior ao próprio Tribunal Permanente, que vai poder tentar trazer uma solução a partir das regras do Mercosul, analisando o direito regional. O Paraguai ele questionou a entrada da Venezuela e questionou essa entrada sem a sua chancela, e o Tribunal Permanente de Revisão entendeu na oportunidade que não era da sua alçada tratar sobre aquele tema. Então, nós temos aí uma fragilidade muito grande desse sistema de solução de controvérsias nesse sentido. Como o professor falou, nós não temos um sistema como, por exemplo, o sistema europeu, que tem um tribunal, uma corte de justiça. Apesar do Tribunal Permanente de Revisão ter o nome de tribunal, ele não é um tribunal per si, ele, na verdade, ele é um painel arbitral, e os árbitros eles são selecionados pelos países e têm um mandato temporário. Então, eu acredito que um passo, além do que nós podemos dar, do que estamos agora, seria realmente a criação de um tribunal, uma corte de justiça para o Mercosul. Essa ideia ela já vem sendo discutida há muitos anos no encontro de cortes do Mercosul, do qual o Supremo Tribunal Federal faz parte. É um encontro que acontece anualmente. E eu acredito que com a vontade política e com a vontade de dar uma maior segurança jurídica às relações, eu acredito que esse sistema de solução de controvérsias poderia evoluir para um sistema jurisdicional. O Direito Sem Fronteiras vai para uma pausa. A gente volta logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje discutimos a situação da Venezuela no Mercosul. Alguns analistas apontam que a relação entre a Argentina e a Venezuela, ela já tinha seus problemas, já não era muito boa e agora teria ficado pior. Essa decisão pode azedar ainda mais a relação da Venezuela, especificamente com a Argentina, e piorar a situação com os outros países componentes do bloco? Eu, pessoalmente, não me surpreendi com esse atrito diplomático entre Argentina e Venezuela, em primeiro lugar. E isso apenas retrata uma sucessão de desentendimentos diplomáticos. A Venezuela, Hugo Chávez, ele apareceu, teve uma sanção política mais ou menos em 92, né? Teve uma tentativa de golpe de Estado. Em 99 ele ingressou formalmente no poder, em 2006 ele foi reeleito e tinha nitidamente um projeto que ele chamava de Revolução Bolivariana para se manter no poder. E ele não tinha nenhuma habilidade para relações diplomáticas. E o seu sucessor Maduro é a personificação do senhor Hugo Chávez. Muitos dizem que uma personificação menos qualificada ainda. Eles não têm habilidade para relações diplomáticas. Tanto é que, quando a Venezuela estava ingressando no Mercosul, precisava da aceitação do referendo do parlamento paraguaio. O que Hugo Chávez fez à época? Desenvolveu um atrito com o parlamento do Paraguai. Então, esse atrito com a Venezuela, ele não me surpreende, é algo muito comum, especialmente porque ocorreu uma mudança de poder. E aí que é o principal crítica, o principal problema do Mercosul. Ele é uma organização internacional, né, tida como intergovernamental, e o Mercosul depende muito da vontade política. Tanto é que as principais decisões dos seus órgãos exigem unanimidade, aceitação de todos os Estados-membros. E de acordo com o presidente ou chefe de Estado, principalmente de Brasil e Argentina, que são as duas principais potências, alguns países até criticam o monopólio São Paulo-Buenos Aires, que são os que conduzem o Mercosul. De acordo com a mudança da concepção política, o Mercosul trilha esse caminho ou trilha outro caminho. Agora, a Argentina tem um governo classificado como de direita, de Macri. Nós temos a Venezuela, um governo totalmente socialista. Então, já entram em rota de colisão.
sem esquecer que recentemente a Venezuela ela deveria ocupar a presidência rotativa do Mercosul no último semestre de 2016, foi retirada dessa presidência rotativa e os países no Mercosul optaram por uma presidência colegiada. E a Argentina assumiu agora, no primeiro semestre de 2017, só a Argentina, essa presidência rotativa, que vai de acordo com a ordem alfabética dos países. E a Venezuela, de imediato, emitiu comunicados informando que não passou o bastão, ou seja, não passou a presidência para a Argentina. Então veja o nível de relação diplomática que o Mercosul depende. Depende de vontade política, depende de entendimento. Nós não temos uma organização ainda supranacional para controlar, para elevar ou colocar os interesses intrarregionais ou acima dos interesses políticos. Então nós temos o monopólio dos ministros das Relações Exteriores, o monopólio dos presidentes, é o presidencialismo latino-americano que conduz o Mercosul. Se for um presidencialismo de índole socialista, nós vamos ter um Mercosul populista. Se for um presidencialismo de ordem liberal, nós vamos ter um Mercosul mais com feições neoliberais. Gostaria de voltar num ponto específico que foi abordado no primeiro bloco, que foi com relação a regras que não teriam sido cumpridas pela Venezuela. E existe uma alegação de que algumas delas, os venezuelanos alegam, que elas feririam leis locais. Isso tem procedência? Como está se dando essa questão? Foi feito o acordo quadro para a adesão da Venezuela e no ano seguinte, 2006, foi realizado o protocolo de adesão da Venezuela. Esse protocolo, ele previa que o país teria um prazo para poder se adequar à legislação do Mercosul, porque essa legislação ela é adequada pelos países que ingressam após os 4 membros iniciais do Mercosul, eles têm que aderir a todas as regras. Por quê? Para que seja uma parte harmônica entre a relação de todos eles. Nós sabemos que no direito internacional não se pode alegar a lei interna como empecilho para se cumprir um tratado internacional. E esse tratado, que é o acordo quadro e o protocolo de adesão, ele já previu essa internalização. O que acontece é que a Venezuela, durante esse processo de adesão, ela foi seletiva com relação às regras que ela queria adotar. Nós temos, por exemplo, que o protocolo de Ushuaia sobre compromisso democrático não foi adotado pela Venezuela. Da mesma forma como o acordo de direitos humanos, o acordo de complementação econômica número 18, da ALAD, que faz parte do Mercosul. Nós temos várias regras que são primordiais para a integração regional, que a Venezuela diz que são incompatíveis com o seu ordenamento jurídico. E isso tem um componente, na verdade, muito político, porque se trata da liberalização comercial, se trata também do livre trânsito de pessoas, se trata de poder colocar sanções quando há um ferimento da ordem democrática, e nós sabemos que a situação política da Venezuela não é uma situação muito favorável quando se vai aplicar essas regras. No final das contas, quando a Venezuela foi informada da sua suspensão em dezembro do ano passado, ela não havia internalizado muitas regras. Por exemplo, havia 1.260 regras normativas internas do Mercosul, das quais só 200 foram internalizadas, e das 57 acordos principais do Mercosul, acordos internacionais, apenas 16 haviam sido internalizados. Então, nós temos aí uma baixíssima internalização das regras do Mercosul, o que não poderia ocorrer por parte de um membro que quer integrar o bloco de forma plena. A relação entre a Venezuela e a Argentina é uma relação muito difícil. Quando o presidente Macri tomou posse, ele falou em aplicar o protocolo de Ushuaia na questão da Venezuela, principalmente da perseguição dos líderes opositores e também com relação à liberdade de expressão do jornalismo na Venezuela. E eu acredito que essa também foi uma opção para não se aplicar o protocolo de Ushuaia. Foi uma opção que se teve, que foi completamente jurídica e correta, que foi a suspensão pelo não cumprimento do protocolo de adesão. O que é o protocolo de Ushuaia? O protocolo de Ushuaia, conhecido popularmente como protocolo sobre o compromisso democrático, ele é um protocolo bem sucinto, tem poucos artigos. Ele serviu de fundamento para suspender o Paraguai.
mas ele, nesse caso, ele não foi aplicado para suspender a Venezuela. Como a professora falou bem, a Venezuela ocorreu a sua suspensão com base no a não incorporação de algumas normas do Mercosul. O protocolo de Ushuaia, ele trata da cláusula democrática. Ele cumpre duas funções básicas. Primeiro, para ingressar no Mercosul, tem que cumprir com vários requisitos. Um deles é ter um regime democrático. E isso foi muito debatido quando o parlamento brasileiro aprovou a Venezuela. E um dos principais pontos para aceitar ou não a Venezuela pelo parlamento brasileiro foi o protocolo de Ushuaia. Venezuela é ou não uma democracia? E esse protocolo de Ushuaia, ele estabelece uma condição requisito de ingresso e uma cláusula para permanecer no Mercosul. Tem que ter um regime democrático e tem que permanecer em plena vigência, como fala o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 5º, sob pena de ocorrer sanções. Uma delas é a suspensão do bloco. Bom, falamos de questões políticas, questões jurídicas, diplomáticas e que, na verdade, acabam se imiscuindo de diversas formas. E agora um outro ponto que também se mistura a este caldo criado com esta situação. A crise econômica da Venezuela, a estimativa é de uma inflação beirando os 2.000%. Isso, evidentemente, também influencia em todas essas questões. Certamente. A Venezuela, ela tem passado nos últimos 4 anos por uma crise econômica fortíssima. Sua economia é extremamente dependente do petróleo, que é o seu principal commodity de exportação. Com a queda do preço do barril de petróleo, a economia venezuelana começou a ter uma derrocada e nós temos aí que, aliada à questão política, a economia ela foi se deteriorando. Por quê? A instabilidade política, ela gerou também uma instabilidade econômica. As empresas, elas foram se retirando do país, as indústrias, porque muitas vezes o presidente, ele foi nacionalizando as empresas, ele foi retirando o direito de execução e de automação dos próprios presidentes, dos CEOs das empresas, e com isso muitas se retiraram. Ademais, os países eles se sentem com instabilidade muito grande quando vão exportar para a Venezuela. Geralmente, no comércio internacional, a exportação ela é feita com pagamento a prazo. E para a Venezuela, os exportadores eles querem um pagamento à vista, porque não se sabe como vai ficar a situação, se vai haver um calote quando dá entrada dos seus produtos na Venezuela. Porque nós temos aí também um grande número de saques, de sequestros a caminhões, uma situação realmente calamitosa dentro do país venezuelano. Nós temos que a fome e a situação de pobreza, ela tem chegado em níveis alarmantes. O relatório da Organização dos Estados Americanos fala em mais de 1/4 da população vivendo abaixo da linha da pobreza. E isso é um problema econômico muito grande, um problema social. E a Venezuela ela tem passado por isso de uma forma muito difícil. E o governo venezuelano, ele tem, na verdade, cada vez mais dificultado essa relação. Porque, a partir do momento em que ele começa a nacionalizar as empresas, ele começa a expropriar as propriedades e começa também a impedir a entrada de jornalistas, começa a não permitir a importação de papel de imprensa para que os jornais sejam publicados e, recentemente, impediu a veiculação do canal da CNN espanhol no país, a gente cria um problema político que acaba se tornando um problema econômico. E a Venezuela cada vez mais tem tido esse problema agravado e eu acredito que essa crise ela vai perdurar ainda por bastante tempo devido às tomadas do governo venezuelano. Nós temos também a questão do referendo no país, que deveria ter sido realizado ano passado. Começou a coleta das assinaturas para o referendo para ver se o presidente ele permaneceria, mas como esse referendo não ocorreu ano passado, deve ocorrer só agora, no primeiro trimestre desse ano, não há mais a possibilidade de convocação de novas eleições. Então, caso o referendo seja pela saída do presidente, é o seu vice que vai assumir e eu acredito que ele vai manter a mesma política que tem sido realizada, como o professor falou, pelo seu antecessor Chávez, hoje pelo presidente Maduro, e eu acredito que essa linha bolivariana ela deve permanecer no país ainda por bastante tempo.
E vamos continuar acompanhando essa questão, pelo visto, aqui também no Direito Sem Fronteiras. Eu queria agradecer muito a presença do professor de Direito Internacional, Diego Pereira Machado, e também da doutora em Ciências Sociais, Elisa Rimeiro Pinchemel, pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Agradecer a você também, amigo da TV Justiça, que está sempre conosco, acompanhando especificamente neste programa as questões de direito internacional. E você pode também assistir o programa pela internet, tanto essa como outras edições. Basta acessar tvjustiça.jus.br e pode mandar também a sua sugestão para que possamos fazer uma pauta para que você possa acompanhar essas questões aqui. Basta mandar o seu e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!